Olá, seja muito bem-vindo ao canal, sou o professor Gabriel Vaccarello, uma alegria recebê-lo por aqui hoje. E eu quero explicar algo que eu julgo de extrema importância por uma razão bastante simples, na verdade. Hoje saiu uma notícia de que o Papa Leão XIV nomeou o cardeal Baldassare Reina como vigário-geral ali da Diocese de Roma, como grão-chanceler da Pontifícia Universidade Lateranense e, consequentemente, justamente por ser grão-chanceler da Pontifícia Universidade Lateranense, ele assumiu, tá certo, como grão-chanceler concomitantemente do Pontifício Instituto João Paulo II para os estudos sobre o matrimônio e família. Então eu quero explicar mais ou menos a motivação desse instituto, a razão pela qual ele foi criado, de onde ele veio, do coração de onde ele surgiu, tá certo? E a razão pela qual essa mudança atual, né, que foi feita recentemente, né, por nosso querido Papa Leão XIV em relação ao grão-chanceler do Pontifício Instituto São João Paulo II é tão importante, tá bem? Vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa saber quando ele foi fundado e sob que nome. Veja, primeiro, esse Pontifício Instituto, ele não fora fundado com o nome de Pontifício Instituto São João Paulo II, por um motivo muito simples. Ele não foi fundado recentemente. O fundador do Instituto foi o próprio São João Paulo II, em 1981, tá certo? Em 1982, ele promulgou uma constituição apostólica chamada Magnum Matrimonium Sacramentum, dando reconhecimento jurídico ao Instituto para Estudos sobre Matrimônio e Família, que foi esse instituto criado por ele. Quando, em 82, ele dá o reconhecimento jurídico ao Instituto, fazendo certas exigências, por exemplo, a exigência de que o grão-chanceler do Instituto fosse o grão-chanceler também da Universidade Lateranense, tá certo? Por exemplo, e ele estabelece também assim os graus acadêmicos conferidos pelo Instituto e assim por diante, né? Aqui tem até algumas descrições mais jurídicas a respeito do Instituto, né? Nessa Magnum Matrimonium Sacramentum. Tá bem? É uma carta bastante curta, assim, muito curta, na verdade, uma constituição muito curta, dá para ser lida muito rapidamente. Muito bem. São João Paulo II promulga ela em 82, no entanto, em 82 ela já funcionava anexada à Pontifícia Universidade Lateranense, né? Então, em 81 ela começou a funcionar, em 82, o Instituto começou a funcionar em 81 e em 82 ganha reconhecimento jurídico por ocasião de seu sucesso. Veja só, nós estamos em 1981. Papa João Paulo II foi eleito em outubro, 17 de outubro de 1978. Ou seja, nós estamos num período de início do pontificado de São João Paulo II, ainda, né? Ou seja, nós estamos indo para o terceiro ano de pontificado de São João Paulo II. No entanto, algumas considerações necessárias de serem feitas, sobretudo a respeito do fundador do Pontifício Instituto para estudos sobre matrimônio e família. Primeiro, ele foi São João Paulo II. Mas quem foi São João Paulo II? Em primeiro lugar, São João Paulo II nem sempre se chamou São João Paulo II. Primeiro que o título São só foi adquirido por ele depois de sua canonização. João Paulo II se chamava Karol Wojtyła, esse era o seu nome de batismo, né? Foi o nome que ele recebeu logo que nasceu, ali, o nome que ele recebeu de seus pais. João Paulo II foi o nome que ele escolheu para suceder João Paulo I, que havia morrido 3 meses depois de sua eleição, né, ao cargo de vigário de Cristo, né, ao cargo de Papa. Então ele escolhe para dar seguimento ali, né, o nome escolhido por seu predecessor. Então, Karol Wojtyła, nascido em 1920, ele, muito curiosamente, perde os seus pais muito cedo, né? Aliás, sua mãe falece quando ele era ainda criança. Quando ele ainda era criança, ele perde a mãe. Na adolescência, ele perde o irmão. E
depois ali da vida adulta, né, o jovem adulto, com seus 18 anos, ele perde também o pai, que eram as únicas 3 pessoas que ele tinha como família próxima, né? Então ele perde todo mundo de sua casa, assim, numa tacada até os seus 18 anos de idade. Logo depois ele entra para o seminário. Em 1940 ele vive um seminário clandestino por ocasião da invasão nazista na Polônia em 1939, né? Então ele já tinha ali os seus 20 anos de idade. Ele entra para a resistência nazista, mas participa do seminário de maneira clandestina, né? Porque se o pegassem ele seria, obviamente, martirizado, né? Seria morto por ocasião de frequentar o seminário sem permissão do regime nazista, que fechou, né, os seminários ali na Polônia. Muito bem. Em 47 ele foi ordenado sacerdote, tá certo? E na década de 50 ele se dedicou toda ela à atividade pastoral, tá certo? Existe um dado muito curioso a respeito de um ano específico, né, de um período de ali 6 a 9 meses de atividade pastoral de São João Paulo II, numa paróquia que ele havia começado a trabalhar, de que entre 6 e 9 meses, eu não me lembro exatamente se 6 ou se 9, Karol Wojtyła, o padre Karol Wojtyła, havia celebrado em torno de 127 matrimônios. É matrimônio demais, minha gente. O que eu quero que seja notado, né, neste momento a respeito da vida de Karol Wojtyła é que quando ele começa a sua atividade pastoral, ele dá uma atenção, veja, focada e absurda para a formação dos jovens, sobretudo no tema da família. Curiosamente, nesse período de 6 a 9 meses, ele celebra em torno de 127 matrimônios, justamente pelo fato de que o seu foco era a formação de famílias, ou seja, a preocupação com a família esteve sempre presente no coração do jovem Karol Wojtyła. Então veja, depois dessa década de preparação, de como que maturação da atividade pastoral, na década de 60 ele continua a sua atividade pastoral, mas ele segue agora para um outro nível de atividade em prol da formação de famílias santas, que é uma atividade de cunho também intelectual. Sabe-se que Karol Wojtyła foi um grande intelectual, né? Ele começa a sua carreira intelectual dentro da universidade, no momento que ele entra na faculdade de filosofia, para estudar ali, né? Para se tornar um sacerdote, e recebe em mãos um manual de metafísica aristotélico-tomista. Então, a sua intelectualidade é formada, num primeiro momento, pela metafísica, né? Pouco depois, os seus estudos vão se amadurecendo e passam, veja só, não de uma metafísica para, veja só, a fenomenologia como uma espécie de abandono, né, da metafísica, de maneira nenhuma, mas o método fenomenológico lhe é apresentado, e quando lhe é apresentado, ele passa a estudar, sobretudo, a fenomenologia baseada em Max Scheler, né? Existe algo de Edmund Husserl, evidentemente, mas Max Scheler, que havia sido aluno de Husserl, foi tomado por ele como uma grande fonte da fenomenologia, sobretudo porque havia um anticantismo muito forte em Max Scheler. O que significa dizer anticantismo? Que a perspectiva filosófica de Scheler era contrária à perspectiva filosófica de Immanuel Kant. Qual é o problema em Kant? Kant faz uma distinção entre o noumenon e o fenômeno, né? O que significa isso? Ele faz uma distinção entre a aparência e a coisa em si, afirmando que o conhecimento da coisa em si é inacessível ao intelecto humano. Tudo que o ser humano é capaz de conhecer são as aparências, né? Muito bem, em Max Scheler há uma diferenciação. No entanto, quando ele se apropria do método filosófico, baseado sobretudo em Max Scheler, ele elabora uma tese chamada, intitulada, veja, se é possível uma ética cristã baseada na fenomenologia de Max Scheler, ok? Ou Max Scheler e a ética cristã. Bem, o título é um pouco maior, né? O livro está aqui em cima, mas foi traduzido basicamente como Max Scheler e a ética cristã. Esta obra,
de Karol Wojtyła, ela é de extrema importância porque ele tenta de investigar se, na fenomenologia de Max Scheler, seria possível construir uma ética autenticamente cristã. E a resposta que ele chega é que não é possível, através da fenomenologia de Scheler, atingir uma ética autenticamente cristã. Então, a apropriação do método fenomenológico é uma apropriação de termos e de método, mas não de fundamentação teórica. Ou seja, ele não se utiliza, sobretudo, da fenomenologia para a sua elaboração teórica, para a sua própria filosofia. Mas Karol Wojtyła se utiliza da metafísica, tá certo? Somada à fenomenologia, o que ele vai chamar depois na sua grande obra filosófica chamada Pessoa e Ato de transfenomenal, né? Ou seja, chegar ao mais profundo do homem, né? Que vai para além do fenômeno, que está além do fenômeno. Muito bem. Então, essa é basicamente a carreira intelectual de Karol Wojtyła, né? Ele passa por tudo isso de uma maneira muito dedicada, muito profunda. É muito bonito vê-lo passando por tudo isso também, todas as suas teses sendo elaboradas, porque, no fundo, ele é profundamente desvalorizado nas universidades. Eu me lembro que quando eu estudava teologia na PUC, eu falei uma vez sobre a teologia do corpo para um professor. Ele disse que não, que São João Paulo II não tinha capacidade intelectual para elaborar algo como a teologia do corpo, tá certo? Que era algo advindo de outra fonte, não era possível. Ou seja, o sujeito pura e simplesmente não conhecia Karol Wojtyła, nunca havia lido absolutamente nada dele, não sabia de sua carreira intelectual e muito menos de como a teologia do corpo havia sido produzida. Veja, tudo isso nesse período da década de 50 e 60, né? Ele vai se aprofundando em todo esse conteúdo, né? Todo esse referencial teórico, até que em 1967 ele esboça uma obra de cunho filosófico profundíssima, tá certo? E maravilhosa, que deve ser lida por todo mundo, que eu já fiz uma breve resenha aqui no canal, eu vou deixar aqui no card para que você acesse, chamada Amor e Responsabilidade. Em Amor e Responsabilidade, Karol Wojtyła tem a intenção de apresentar, ok, uma ética cristã a respeito, ok, da sexualidade humana. Então aqui é uma espécie de, veja, ética sexual com base em tudo aquilo que ele havia, ética matrimonial, conjugal, sexual, evidentemente, baseada em toda a filosofia que ele vinha construindo ao longo das últimas 2 décadas. E Amor e Responsabilidade não foi publicado em 1967, curiosamente. Amor e Responsabilidade foi publicado em 1960. A primeira publicação de Amor e Responsabilidade saiu no mesmo ano em que ele publica uma obra maravilhosa, uma peça de teatro maravilhosa chamada A Loja do Ourives, tá certo? Esta peça aqui, piquititinha, que foi publicada aqui no Brasil pela minha biblioteca católica, junto com a Teologia do Corpo de São João Paulo II, tá bem? Então, o acesso é um pouco mais complicado, porque só eles publicaram aqui no Brasil, as traduções são realmente muito escassas, infelizmente. No entanto, é uma obra maravilhosa, recomendo fortemente que busquem ler, né? E que funciona como uma espécie de expressão artística do conteúdo presente aqui em Amor e Responsabilidade, ok? Mas o que é que ele faz com um esboço de Amor e Responsabilidade em 1967? Veja, eu disse que ele se preocupou com uma atividade pastoral bastante intensa, sobretudo junto dos jovens e da formação dos jovens no campo da sexualidade para a família, e por isso ele celebrou assim uma quantidade enorme de matrimônios ao longo dessa sua atividade pastoral enquanto padre, pároco, né? Ele, então, em 67, junta um grupo de jovens, vai para um acampamento, leva o esboço e apresenta para eles a sua tese de ética sexual e pergunta para eles, isto faz sentido para vocês, né? Ou seja, vocês enxergam isso como algo que mostra para vocês um caminho de verdadeira e plena realização da sexualidade, fazendo com que vocês enxerguem a dignidade que vocês têm pelo simples fato de serem pessoas e que a pessoa não pode de maneira nenhuma ser reduzida a um mero objeto e que, justamente por isso, ela deve ser necessariamente amada, ok? E viver do amor exige que a plenitude da sexualidade humana seja vivida e experimentada pelas pessoas num casal dentro do matrimônio
Dá para entender isso aqui? É um caminho que faz sentido, que forma vocês para enxergar a verdade a respeito do matrimônio e de como o amor deve ser vivido? Sim, os jovens tiveram uma recepção maravilhosa do conteúdo. De fato, os frutos nas vidas dos jovens que ele atingiu pastoralmente foram maravilhosos. No entanto, em 1968 ele foi nomeado, ele foi, depois de ter feito isso, né, em 58 ele faz 57, 58 ele faz esse resumo. Em 1960, perdão, eu estou falando as datas erradas, né? Falei 68. Ai, Jesus. Em 1957, 58, ele tinha esse resumo. Em 60, ele publica, ok? Perdão, pelo meu erro aqui histórico. Em 1957, ele leva, então, os jovens ali, né, a se questionarem a respeito de tudo isso que ele apresenta no resumo de amor, naquele esboço de amor e responsabilidade. E em 1960 ele publica, tá certo? Junto de A Loja do Ourives, tá bem? Perdoem aqui a confusão com a data. Logo depois disso vem a experiência com o Concílio Vaticano II e ele participou da comissão de elaboração de um dos documentos que saiu no Concílio Vaticano II chamado Gaudium et Spes. Muito curiosamente, o número 12 da Gaudium et Spes, o número 19 e o número 22 da Gaudium et Spes, ambos tratando sobre a visão de homem, uma antropologia teológica e filosófica, o outro falando sobre uma antropologia cristológica, por assim dizer, ou seja, Cristo como centro da visão de homem, e a outra também fundamentando a redenção em Nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, todos esses números contêm uma espécie de centralidade na compreensão filosófica e teológica de São João Paulo II a respeito das verdades da fé, e que servirão de fundamento para várias de suas cartas apostólicas e etc. no futuro. Como, por exemplo, quando ele produz a própria teologia do corpo, a fundamentação que ele dá, a compreensão de homem que ele expressa ali, né, em sua teologia do corpo, que começa a ser ministrada como catequese em 1979, final de 78, início de 79, possui uma semelhança absurda com o número 12 da Gaudium et Spes. É fantástico. Ao mesmo tempo em que a sua visão cristológica, que, veja, está no centro, no coração do seu pontificado, é um pontificado sobretudo cristológico, ou cristocêntrico, né? Está como que, veja, condensado ali no número 22 da Gaudium et Spes, né? É maravilhoso, tá certo? Ver isso aqui. Agora, tem alguns outros detalhes importantes. Vejam, depois da década de 60, né, ali no início da década de 70, um cardeal, o atual Papa, né, Papa Paulo VI, publica uma encíclica, uma carta encíclica, bem curtinha mesmo, intitulada Humanae Vitae. Tal encíclica, intitulada Humanae Vitae, tá certo? Tem como característica central apresentar alguns princípios normativos de bioética, tá certo? Ele dá alguns nortes, alguns princípios normativos com relação à perspectiva da Igreja a serem aprofundados e fundamentados a partir de uma teologia e uma antropologia, tá certo? Posteriormente, e que foi, verdadeiramente, né, ali nessa sua carta encíclica Humanae Vitae. Paulo VI publicou em 1968 e São João Paulo II, na sua catequese de número 133, tá certo? De Teologia do Corpo, ministrada em 1984, foi a última catequese ministrada dessa sequência de catequeses intitulada O Amor Humano no Plano Divino, que depois recebeu o título de Teologia do Corpo, tá certo? Em que ele diz que tudo aquilo que ele fez na Teologia do Corpo, naquela sequência de catequeses, foi tentar de dar um fundamento antropológico forte e adequado para tudo aquilo que foi apresentado pelo Papa Paulo VI na encíclica Humanae Vitae. Nota só, eu disse que a teologia do corpo termina de ser ministrada pelo Papa São João Paulo II em 1984.
E ela começou a ser ministrada, né, nas audiências de quarta-feira pelo Papa São João Paulo II em 1979. Veja só, existe um gap aqui de 5 anos de apresentação da catequese. Por que razão? Porque em 13 de maio de 1981, o Papa São João Paulo II sofreu um atentado. Que atentado? Aquele atentado em que ele levou um tiro. E tendo levado um tiro, né, ele quase veio a óbito, mas depois, em 82, ele foi visitar o seu algoz, deu-lhe absolvição e etc. Né? Veja que coisa interessante. Em 81 é fundado, eu disse no início, o Pontifício Instituto para Estudos sobre Matrimônio e Família. Em 79, ele começou as suas catequeses de teologia do corpo. Ok? Em 81 ainda, ele institui uma comissão, ok? Cadê? Um conselho, né? Ele chama de conselho. Um pontifício conselho para a família, através de uma carta apostólica em forma de um motu próprio, ou seja, um decreto papal, chamada Familia Adeo Instituta, ok? Família instituída por Deus, família por Deus instituída, tá bem? Esse motu próprio funda ali, né, o Pontifício Conselho para a Família, tá certo? Veja só, todo o seu trabalho estava sendo voltado para a família e no dia de Nossa Senhora de Fátima, a quem todos esses institutos estavam sendo consagrados, ele é baleado, né? Veja, o trabalho de São João Paulo II, que ele se dedicou à família, é absurdo. E é muito curioso porque nesse Família Deo Instituta tem o parágrafo número 1, tá certo? Ele se dedica a dar um fundamento ao que vai ser dito depois. Porque vai ser dito depois vem em forma de decreto, então apresenta certos termos um pouco mais jurídicos, né? E determinativos, por assim dizer, né? Enquanto esse primeiro parágrafo visa apresentar uma espécie de fundamentação teórica à perspectiva que se tem a respeito da família. Em primeiro lugar, no primeiro momento, o parágrafo de número 1 apresenta a família como sendo uma realidade instituída por Deus e elevada à dignidade de sacramento por ocasião da instituição do sacramento do matrimônio por nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Depois, apresenta ainda aquilo que os documentos conciliares do Concílio Vaticano II, como a Lumen Gentium e a Apostolica Actuositatem, chamam de igreja doméstica, ok? A família é igreja doméstica. Olha que coisa interessante. Criada por Deus, elevada à dignidade de sacramento e é igreja doméstica. Existem 3 características fundamentais a respeito da família que o levam a compreender a necessidade da fundação de um pontifício conselho para a família e que o levou, sem dúvida alguma, à fundação, né, do Instituto para Estudos sobre o Matrimônio e Família, reconhecendo, evidentemente, a preciosidade da família e a necessidade de que ela fosse, sem dúvida alguma, alvo de uma atenção especial da igreja. Justamente porque o próprio Cristo fez dela, né, um sacramento, através da sacramentalização do matrimônio, né, evidentemente. Muito bem, o que eu quero que vocês notem, através dessa primeira etapa de fala aqui, é que, veja, o coração de onde surgiu um pontifício instituto para os estudos, né, sobre o matrimônio e família foi o de São João Paulo II, profundamente dedicado ao matrimônio, né? Todo mundo conhece, além da teologia do corpo, a Familiaris Consórcio, né? Que é também uma carta encíclica, né, de São João Paulo II, tá certo? Sem dúvida alguma, uma exortação apostólica, perdão, de São João Paulo II, tá certo? Que é sobre a função da família cristã no mundo de hoje, ok? Além da teologia do corpo e etc. Muito bem. Depois ele escreve também Mulheres Dignitatem e assim por diante. Veja, a dedicação de São João Paulo II à família foi absurda. Em 2017, no entanto, esse pontifício recebeu um outro nome, através de uma carta apostólica em forma de motu próprio também, um decreto, portanto, chamado Summa Familiae Cura. E esse motu próprio, essa carta apostólica, foi, evidentemente, se é 2017, ela foi emitida por
pelo nosso Papa Francisco, tá certo? E visa instituir, agora não mais um Pontifício Instituto para Estudo sobre o Matrimônio e Família, mas um Pontifício Instituto Teológico João Paulo II para as Ciências do Matrimônio e da Família. Muito bem, este é o momento em que o Papa Francisco refunda, tá certo? Nesse seu moto próprio, esse pontifício, tá certo? Instituto São João Paulo II. Muito bem, quando ele faz isso em 2017, ele coloca um outro bispo, ele nomeia um outro bispo como grão-chanceler da Pontifícia Universidade Lateranense, tá bem? E que, portanto, seria o grão-chanceler do Pontifício Instituto São João Paulo II. Quem foi esse bispo? Foi esse cardeal, né? Foi Dom Vincenzo Paglia. Ora, Dom Vincenzo Paglia, ele tem algumas questões muito curiosas, tá certo? Dom Vincenzo Paglia tem algumas questões muitíssimo curiosas, assim, como posso dizer, polêmicas, tá certo? Dom Vincenzo Paglia, tá certo? Ele tinha uma perspectiva de igreja muito curiosa, né? Era mais voltada para aquela perspectiva conhecida aqui no Brasil como teologia da libertação. No entanto, o Paglia tem um dado curioso ali, né, a respeito da vida de Dom Vincenzo Paglia, que é quando ele manda pintar, tá certo? Uma curiosa, né? Uma cena, uma imagem que é notadamente homoerótica, assim, né? Tem vários homens homossexuais ali, nus e etc. E lá no meio, inclusive, tem ele, tá bem? Tem ele ali, né? O Dom Vincenzo Paglia, que também é retratado ali naquele mural, tá certo? Foi profundamente polêmico, né? Foi pintado ali dentro da igreja, tá certo? E ele foi quem havia sido, né? Quem havia sido nomeado como o responsável ali, né? Para o Pontifício Instituto Teológico São João Paulo II para estudo sobre matrimônio e família. Veja, esse escândalo foi de 2007, parece, enquanto ele era bispo da diocese de Terni, na Arnia Amélia, quando ele lá na catedral estampou, imagina, dentro da catedral tá lá, né, o mural com essa pintura absurda, né, assim, tem Jesus e todos esses homens, assim, homoafetivos, numa relação esquisita, e tá ele pintado lá no meio também. Muito bem. Então esse sujeito estava como responsável desde 2017 até o fim do último mês, né? Como responsável ali sobre o Instituto, tá bem? Sobre o Pontifício Instituto João Paulo II. É evidente que eu quis mostrar o coração de onde surgiu o Instituto primeiro, para dizer que é evidente que desde 2017 ele estava notadamente nas mãos de quem não correspondia em absolutamente nada com o coração que deu origem ao Instituto. Deu para entender? Até que então o nosso Papa Leão XIV nomeia, tá certo, o cardeal Baldasse Reina como então o grão-chanceler da universidade agora, né? E então Baldassare Reina, né? Como responsável agora pelo Pontifício Instituto Teológico João Paulo II para estudos da família, do matrimônio e da família, né? Muito bem. Este cardeal, tá certo? Que, né, fora feito bispo em 2022, tá certo? Né,
pelo Papa Francisco, pelo próprio Papa Francisco, tá certo? É agora o responsável pelo Pontifício Instituto, né? Veja, ele foi... Vamos ver aqui. Olha só. Bom, estudou Teologia e Filosofia e tal, foi ordenado em 1995. Então, ele foi assistente diocesano da Ação Católica de 98 a 2001, vice-reitor do Seminário Arquiepiscopal de Agrigento, pároco, prefeito de estudos teológicos San Gregório Agrigentino, 2009-2013. Cadê? 2003, 2009, né? Perdão. Muito bem. Foi professor de escrita sagrada no Instituto Superior de Ciências Religiosas, professor permanente do Instituto Teológico San Gregório Agrigentino, diretor do Departamento de Cultura, cônego da Catedral e membro do Conselho Presbiteral e do Colégio de Consultores da Arquidiocese de Agrigento. 2022, então, foi nomeado como bispo, tá certo? Depois, em 2023, vice-regente da Diocese de Roma e dia 6 de abril de 2024, né? Assume o cargo de vigário-geral da Diocese de Roma e depois aqui. Ele foi nomeado então quando? Em 2024, tá certo? Ele recebeu o barrete vermelho, né, o cardinalício, o título de cardeal presbítero. Muito bem, então ele foi nomeado de fato pelo Papa Francisco também, né? Parece que as perspectivas teológicas de Baldassare Reina são um pouco diferentes, né, um pouco distintas das perspectivas do cardeal que o antecedeu, Vincenzo Paglia, tá certo? E vamos ver então o que vai acontecer com o Instituto daqui para diante. Mas o fato é que algo de interessante aconteceu. Houve uma retirada de alguém que notadamente tinha uma perspectiva estranha a respeito da família ou absolutamente contrária com o coração de quem fundou o Instituto, né? E que, neste momento, agora parece voltar às mãos de alguém cuja perspectiva teológica e antropológica é um pouco distinta. Bem, veremos o que vai acontecer daqui para diante, mas o fato é que estamos vendo o Papa Leão XIV fazendo certas movimentações bastante curiosas. E, veja só, em prol da família, o que é uma coisa maravilhosa, né? Ele já fez algum discurso sobre isso, tá certo? Colocando a família como essencialmente fundada sobre um homem e uma mulher e assim por diante, que é uma afirmação óbvia e doutrinal, mas que parecia ambígua, né, até há poucos dias atrás, tá certo? Mas muito bem, fiquemos na expectativa, rezando pelo Papa e vendo quais serão os próximos passos. Obrigado pela atenção, fique com Deus, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!